Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Nós estamos na quarta aula do curso de elaboração e implementação de PPRA. Está passando bem rápido, né? Se você não assistiu, verifique na descrição desse vídeo os links para que você assista os vídeos do início. Estou repetindo todos os vídeos isso. Mas isso é porque tem gente que está chegando agora, né? Então se você está chegando agora, por favor, assista os primeiros vídeos para que entenda todo o processo. E você já sabe, se você está continuando, se você está seguindo a sequência corretamente, vamos ao nosso curso de elaboração e implementação de PPRA. Vamos lá. Então estamos aqui novamente, nossa aula de número 4. Iniciamos falando sobre o PPRA, mostrando para vocês algumas questões que são importantes responder antes de iniciar o PPRA propriamente dito. Tanto que respondemos 8 questões super importantes. Se você está nos acompanhando desde o início, você já tem conhecimento delas. Já apresentei para vocês o checklist de número 1, a identificação e reconhecimento dos riscos. Também apresentei para vocês o nosso checklist de número 2, avaliação quantitativa. Vocês já sabem o que são, já sabem fazer. Eu espero, se vocês não souberem, por favor, revisem, assistam o vídeo anterior. E agora estamos para ver este checklist aqui, o penúltimo checklist, a nossa penúltima lista de verificação, que trata das medidas de controle. Os dois últimos checklists, as duas últimas listas de verificação foi para reconhecer o risco. A primeira lista você ia reconhecer onde está o risco, quais são os tipos de risco. O nosso checklist número 2, você vai avaliar, né, os riscos principais, químicos, físicos e biológicos. Onde está esse risco e qual a quantidade que eu encontro em cada ambiente. É salubre? É insalubre? Que tipo de EPI eu vou ter que utilizar? Aí, quanto a essa questão de EPI, vamos responder aqui, não só EPI, EPC e outras medidas para se atender às normas. Esse checklist não se chama checklist de medida de controle à toa, porque é exatamente isso. Ele veio para resolver os problemas encontrados pelos dois primeiros checklists, pelas duas primeiras listas de verificação. Se você encontrou o risco, sabe onde ele está, sabe qual a concentração, aqui só vamos expor as medidas de controle ou eliminação desses riscos, ok? Então, continuando aqui, checklist número 3, medidas de controle. Dados da empresa, você não precisa colocar. O nosso primeiro risco aqui que a gente encontrou lá nos nossos dois primeiros checklist, ruído contínuo ou de impacto, tá? Tem até um dizer aqui, tem uma observação: para limite de tolerância excedido ou nível de ação. Se você lembra lá das perguntas que respondemos, uma que respondemos é sobre o nível de ação. É um nível determinado na sua avaliação, acima do qual, na sua avaliação ou de acordo com as normas, acima do qual devem ser iniciadas as medidas corretivas. Então, se você encontrou nas duas avaliações, usando os dois primeiros checklists, um nível acima do aceitável, que você vai precisar de uma medida de controle, você vai definir aqui neste checklist. Ruído contínuo, qual o setor? Qual o posto de trabalho? Qual a fonte deste ruído? Tempo de funcionamento, né, que esse equipamento fica, o dia, a hora, por turno e etc. E em seguida, o que temos aqui? Alternativas de correção. Quais são as alternativas de correção desse ruído para eliminar ou reduzi-lo a um nível aceitável? Claro que se a gente não conseguir controlar o risco, o que a gente faz? Se não for possível eliminar, se não for possível, se não for viável a eliminação, o que a gente faz? Coloca o EPI no trabalhador. Em último caso, claro, geralmente as pessoas, os profissionais de segurança, tratam o EPI como medida primária. Não, ele é a última instância, é o último recurso. As medidas coletivas não funcionaram, EPI nele. Então as correções, as alternativas corretivas que a gente tem aqui, primeiro, eliminação ou substituição do equipamento. E aí, está fazendo barulho demais,
vai ter que pagar a insalubridade. Se vai pagar a insalubridade, você tem muitos funcionários, pode ser viável, né? Dependendo do valor desse equipamento também. Aí você comprou um equipamento de 2 milhões de reais ou de dólares e só tem um camarada que opera ele e ele está exposto à insalubridade. Às vezes, o gasto que você vai ter para enclausurar vale mais a pena, olha, com a visão de empresário, claro. Com a visão de técnico, eu prefiro que elimine o risco. Mas visão de empresário, ele vai pensar o seguinte: é melhor eu pagar para esse funcionário do que gastar esse dinheiro todo com esse enclausuramento, resolvendo esse problema, né? A gente tem que ver não só com os olhos do técnico, tá, pessoal? A gente tem que ver com a visão do empresário e com a visão da segurança. São dois extremos diferentes. A gente pensa diferente. É inviável? É inviável? É viável. Qual o prazo para implementar essa medida? Redução da utilização do equipamento. Será que se eu colocar, por exemplo, 2 trabalhadores ou 3 para operar esse equipamento em turnos, né, pode ser uma alternativa, porque a gente sabe que tem um limite de exposição para cada nível, um limite de exposição diária que vai caracterizar ou não insalubridade. Então fazer esse rodízio de trabalhadores também pode ser uma alternativa para reduzir ou para reduzir não, para eliminar a insalubridade da atividade. A insalubridade vai existir, mas vai ter uma medida de controle que a dose que o trabalhador vai receber vai estar abaixo do que a nossa tabelinha lá da NR15, a nossa primeira tabela, diz que é insalubre. O tempo de exposição vai tornar a atividade não insalubre se for reduzido, se for feito esse rodízio. Não só para ruído, para exposição a calor também e etc. Resolve também, tá? Mas às vezes não é viável. Quem vai decidir aqui é você na sua avaliação, né? Remoção do equipamento para outra área. É viável? É inviável? Você vai decidir. Enclausuramento da fonte do ruído. Geralmente é isso que acontece, né? Enclausuramento. Mas algumas empresas também isso não dá e eles acabam por optar por pagar o trabalhador a insalubridade ou, né, tem como controlar o ruído, tem como resolver em partes esse problema fornecendo o EPI para o camarada. Infelizmente, essa medida eu gostaria que não houvesse, porque o trabalhador pode deixar de utilizar o equipamento não pode ser tão eficiente assim e ele acabar saindo no prejuízo no final. Então, o que é melhor, o que nos aconselha o PPRA? Eliminar o risco na fonte, enclausure o equipamento barulhento. Continuando, instalação de barreira à propagação do ruído, anteparas no teto para não reflexão do som, né, para não aumentar o som, rodízio de trabalhadores com setores não ruidosos, já foi falado no início, instalação de dispositivos redutores de ruído na fonte, aqui já é nosso controle do risco na fonte. Quanto ao calor, temos aqui o calor, o procedimento é o mesmo, né? Qual posto de trabalho, qual setor, a fonte, né? O metabolismo, aqui é o nosso anexo lá da NR15 também, né? Tem esses dados que a gente pode inserir aqui. Tempo de funcionamento do equipamento, que tempo de funcionamento da fonte geradora de calor, horas por turno, índice de bulbo úmido, termômetro de bulbo, qual o índice, depois de feito o cálculo, né, segundo os dados que a gente obteve na nossa primeira checklist, você vai inserir aqui o nosso índice, alternativas de correção deste calor, dessa insalubridade causada pelo calor. Pode ser pela eliminação ou substituição do equipamento. Isso nunca ocorre, é difícil isso acontecer. É viável, difícil. Redução da utilização do equipamento em jornada de trabalho. Difícil também. Remoção do equipamento para outra área, pode ser. Instalação de barreiras à propagação do calor, olha, redução na fonte, né, eliminação da fonte do risco. Sistema de exaustão do calor, isso é o mais usado. Geralmente o pessoal opta por um sistema de exaustão para melhorar a circulação e a temperatura ambiente. Rodízio de trabalhadores com setores não expostos, difícil também de acontecer. Instalação de dispositivos redutores de calor,
na fonte. Nunca vi na minha vida alguém utilizando esta medida, mas pode ser que na sua empresa seja viável. Radiação ionizante, qual o setor, o posto de trabalho, qual a fonte geradora, tempo de exposição, dia, né, horas, etc. Os dados que vocês já estão acostumados, já estão percebendo que se repete bastante. Quais são alternativas de correção para esta questão da radiação ionizante? Eliminação ou substituição do equipamento, redução da utilização do equipamento. Vocês podem perceber que as perguntas se repetem, porque elas são compatíveis com praticamente todos os riscos. Dá para analisar todos os riscos só respondendo a esse questionário aqui. Isolamento da fonte geradora. E aí, como você vai resolver seu problema? Coloca as informações aqui, relembrando que a gente vai utilizar tudo isso lá no nosso documento base PPRA. Respondeu todo o questionário? Passar as informações para lá é fichinha. Radiações não ionizantes, poucos setores que temos isso. Alternativa de correção, as perguntas vocês já estão acostumados. Vibrações também do mesmo modo que você vai responder, lembrando que é por setor, por função. Fazer de forma bem criteriosa, para não deixar passar nenhum problema desse, nenhum risco deixar de ser verificado. Frio. Qual o setor que tem frio? Qual o posto de trabalho? Qual a fonte que gera? É o frigorífico que vocês trabalham? Então, isso aqui vai ter que ser bem analisado. É uma biblioteca? Esquece. A não ser que você tenha uns 200 ar-condicionados aí, você está querendo matar todo mundo de frio, aí você vai ter que analisar o risco frio dessa sua biblioteca, né? Aí você não está vendendo livro, você está querendo transformar o povo em picolé. Continuando, umidade. Na nossa concreteira fictícia tem umidade muita, né? Porque os próprios motoristas trabalham com a bomba d'água lá, enchendo o caminhão com água, e a pessoa que trabalha no pátio, os ajudantes de pátio também trabalham muito com água, tanto que um desses ajudantes, que da última empresa que eu trabalhei 2 anos e meio, ele recebia insalubridade, diferente de todos os outros. Então, para você ver, tinha vários ajudantes, tinha um que recebia insalubridade, a exemplo daquele almoxarife também, que eu citei no vídeo passado. Então, continuando na nossa análise aqui, na nossa colheita de dados, na nossa coleção de dados, agentes químicos, da mesma forma a gente vai responder, ok? Vamos dar prosseguimentos. Poeira, qual o setor, qual a fonte geradora, posto de trabalho, concentração, tempo de exposição, qual a alternativa? Eliminação ou substituição do agente. Vamos lá. Qual? Redução da utilização do agente na jornada, né? Remoção do posto de trabalho para outra área. Será que isso pode acontecer? Será? Acho difícil. Vamos lá, agentes biológicos. Vai responder tudo da mesma forma. Pessoal, vai parecer meio repetitivo, mas se você analisar bem essa lista de verificação, vocês vão ver que as perguntas se encaixam e não há problema. É assim que você colhe os dados. Eu vejo muitos profissionais, sinceramente, dá pena pegar o documento básico, este documento aqui, cadê? Pegar esse documento aqui, com os tópicos, com esses tópicos aqui, e já ir preenchendo o documento base sem um critério, sem buscar as informações a fundo, sem ter um checklist como eu tenho aqui, como eu estou utilizando, para auxiliar, para ajudar na busca profunda dos riscos e na forma de eliminar ou controlar. Isso traz um prejuízo no futuro, isso pode trazer. A maioria dos PPRA sim, a grande maioria é feita dessa forma, sem um preenchimento do documento, sem um checklist para buscar as informações a fundo. A pessoa simplesmente pega uma informação com um e com o outro, dá uma olhada aqui e ali e acha que pode já inserir as informações do PPA, que está tudo certinho. E não é assim. Tem muita coisa que precisa ser visualizada, precisa ser analisada com critério. Então, se você for fazer seu PPRA, daqui para frente, usem essas listas de verificação. É de grande ajuda. Vai fazer com que você seja um profissional melhor, mais criterioso. As pessoas que verem você fazendo o PPRA dessa forma,
colhendo os dados dessa forma, vai saber que você não é qualquer um. Não é uma pessoa que vai lá, pega e preenche os dados de qualquer forma e acha que já sabe fazer um PPRA, ok? Então, continuando, agentes ergonômicos, olha ele aqui, em cumprimento está disposto na nossa norma regulamentadora NR17. Então, PPRA não é feito só de risco químico, físico e biológico. Temos aqui o risco ergonômico, risco de acidente, etc. Tudo que é bom para o trabalhador e para a empresa, como medida de controle de riscos, vai estar aqui. Então, risco ergonômico deve-se ter esse controle também. As informações que você vai colher, setor de trabalho, onde tem o risco, ponto de trabalho, operação. Por que pode ser pontual o risco? O risco ergonômico está diretamente ligado às atividades, à forma, que se vocês conhecem a ergonomia, está na adequação do homem ao trabalho e do trabalho ao homem. Há um tempo atrás a gente só estudava a ergonomia como adequação do posto de trabalho ao homem, mas deve ser os dois, o homem se adaptar ao equipamento e o equipamento à máquina, ok? A gente não pode olhar só de uma vertente, só achar que a máquina que deve se adaptar ao homem. Por exemplo, a gente tinha na concoreteira motorista muito acima do peso, muito acima do peso que eu falo, é mais de 150 kg. Por exemplo, essa pessoa operava às vezes a Bobcat. Imagina uma pessoa de mais de 150 kg, muito mais dentro da Bobcat. Então a gente não ia pegar o Bobcat e ampliar para que esse trabalhador se ajustasse, conseguisse executar suas atividades. Ele tinha que tomar uma iniciativa, né, para tentar emagrecer. Tudo é consequência do modo de vida que você leva. Mas não vamos falar aqui de saúde pessoal, vamos falar da nossa PPRA. Vamos continuar falando do nosso PPRA, que isso que é importante. Então os dados relacionados à ergonomia você vai colher aqui também. Atividades e operações perigosas com explosivos, onde você trabalha, qual o setor, qual o ponto de trabalho, operação que isso acontece, qual o número e função, quais são as pessoas, quais são as funções que estão expostas a esse risco. Inflamáveis, da mesma forma você vai colher os dados, radiação ionizante. Então você vai detalhar aqui onde os riscos acontecem e qual o número de funcionário está exposto. Okay? Eletricidade, equipamento de proteção individual, esta parte é super importante para preenchimento da base do PPRA. Então cada setor, posto de trabalho, operação, cada função, a depender dos riscos os quais vão estar expostos, vão usar equipamentos específicos que você vai detalhar aqui. Encontrou o risco? Qual o EPI que a gente vai utilizar para controlar esse risco, caso a medida coletiva não tenha surtido efeito, né? EPI, o último caso. Então, chegou na base aí, a gente precisa de usar EPI de qualquer forma. Vamos definir aqui quais as funções, quais os riscos exigem o EPI e qual o tipo de EPI vamos utilizar. Vamos, edificações, NR8 aí, instalações elétricas, NR10, transporte e armazenagem de materiais, NR11, os dados de cada NR você vai colher e colocar aqui os dados de cada NR relacionada ao seu trabalho, né? Em comprimento disposto, caldeira e vaso de pressão, onde tem a caldeira, o posto de trabalho, as correções propostas, quais foram as correções, né? Você vai colocar as numerações aqui de acordo com o que você viu no checklist, os prazos para cumprimento das ações, né? Tem que ter prazo. Então, um forno, qual setor você encontrou esse risco? Qual o posto de trabalho? Qual a correção proposta? Qual o número da correção proposta? E qual o prazo para cumprimento? E assim vai, trabalho a céu aberto, né? Da mesma forma você vai responder todos. Proteção contra incêndio, a NR23, condições sanitárias, a nossa NR24, resíduos industriais, NR25, e damos prosseguimento aqui, a NR26 também, com relação ao EPI, no trabalho rural. Claro, no caso da sua empresa for uma empresa rural, você vai inserir aqui os dados, o setor, função, EPI indicado para cada risco aí na sua empresa rural. Com relação a produtos químicos,
Qual as medidas de controle que vocês encontraram no setor, no posto de trabalho? Qual o prazo de cumprimento? Da mesma forma, pessoal, e finalizando aqui com o responsável, o nome do técnico de segurança do trabalho. Às vezes, em uma empresa, a gente tem mais de um técnico. Muitas empresas têm 2, 3, 4, 5 técnicos, ou muito mais. E então, por que não envolver todo esse pessoal, todo o SESB na colheita desses dados? Eu falei, se você é o responsável, você deve ir diretamente colher os dados. Então, se você também tem um colega técnico, peça ajuda deles para que ele vá nos setores. Tem empresas enormes, né? Você não vai dar conta de colher os dados sozinhos. É importante que profissionais com competência sejam os responsáveis por colher esses dados na fonte. Então, distribua as responsabilidades, lembrando, tem que ser pessoas que tenham competência para isso. Não pode ser o rapazinho lá que trabalha na portaria, porque ele não vai ter conhecimento sobre isso, e mesmo se ele ter conhecimento, ele é o porteiro. Você pediu a ele para pegar os dados, depois dá um problema e você fala, não foi eu, foi o porteiro. Não, a culpa é sua. Você colocou uma pessoa que não tem competência, não trabalha na área de segurança para colher os dados para você inserir num documento importante como o PPRA. Então, se for uma empresa que dá para você trabalhar sozinho, busque as informações você mesmo. Você técnico ou engenheiro. Se a empresa for muito grande, não dá, divida as tarefas com pessoas que tenham competências, pessoas que vá ajudar, pessoas que possam realmente dividir a responsabilidade com você, engenheiros ou técnicos, ok? Terminamos por aqui a nossa 4ª aula do curso de elaboração e implementação de PPRA. Aguardo vocês na nossa 5ª aula. Até mais!